A Educação dos Filhos, Monsenhor Álvaro Negromonte. Capítulo 1. A Educação e Conceito de Vida. Todos os homens têm, mesmo inconscientemente, um conceito de vida. Falam, agem, sentem e encaram os acontecimentos em função deste conceito. Através de suas preocupações e desejos, suas ambições e esforços, ele reponta mais ou menos evidente, mais ou menos consciente. É ele que lhes dá rumo às atividades, que os orienta nesta ou naquela direção. O argentário, o gozador, o artista, o dominador político, o cientista, encaram a vida diferentemente, segundo o conceito que delas têm. É possível muitas vezes que nem percebam em que direção caminham. Os outros o percebem com facilidade, pois é clara a ligação entre os atos e as preocupações, mesmo inconscientes ou reflexas. Conexão com a filosofia. Ora, o rumo da educação depende do conceito da vida. Vive-se como se pensa, educa-se como se vive. O valor de nossa doutrina da educação depende do valor do nosso conceito do homem e da vida, disse Murray Butler, num livro magistral que os estudiosos de pedagogia lerão com proveito. De Rovere, o maior pedagogo belga contemporâneo, estuda com profundeza a tese de que a orientação pedagógica está em íntima conexão com as doutrinas filosóficas. Que pensamentos da vida e do homem é o que pensamos também da educação. Ele ensina que todo o conceito da vida envolve uma doutrina da educação e toda doutrina da educação se baseia numa filosofia da vida. Que é o homem? Para que está nesse mundo? A resposta a essas duas perguntas encerra toda a vida e decide a sua orientação. Consequentemente, decide os rumos a dar à educação. Através da história. Num trabalho de ordem mais erudita, mostraremos com facilidade como as correntes pedagógicas acompanham os meandros das doutrinas filosóficas. Os homens sempre educaram como pensaram que se deva viver. Nesse sentido, a educação sempre foi uma escola da vida para a vida. Basta folhear a história da pedagogia, mas nossa intenção aqui é mais modesta e prática. Sem desprezar os dados científicos, queremos falar ao leitor comum e ser entendido de todos, sem fastio e com proveito. Apontaremos menos para o passado e para o presente. Passemos, pois, um ligeiro olhar sobre os atuais modos de educar, para vermos que os homens educam como vivem. O naturalismo burguês. Para muitos, a grande preocupação é o bem-estar dos filhos. A saúde, os estudos, a condição econômica. Os próprios estudos são orientados no sentido utilitário, com uma finalidade prática, a mais imediata possível. As profissões são escolhidas em vista das possibilidades econômicas. Daí a primazia das carreiras técnicas e o desprestígio dos estudos clássicos ou filosóficos, desprezados por nada adiantarem na vida. As atenções com a saúde superam a formação moral. Se o menino adoece, tomam-se logo todas as medidas à custa dos maiores sacrifícios. Mas se ele tem uma tendência ao vício, pouco se cuida. É da idade, passa com o tempo. O pai também foi assim. Hoje ninguém repara mais certas tolices. Considera-se vencedor o jovem que conseguiu uma rendosa colocação. Ainda melhor se for um emprego público, bem remunerado e sem trabalho. A satisfação dos pais rivalizam então com a inveja dos que não venceram na vida com tanta rapidez e eficiência. Para chegar a esses resultados, às vezes são bons todos os processos. Não os censurem, que a explicação vem cabal e definitiva. O mundo hoje é assim. O que ontem era imoral, hoje não é. O que hoje ainda é proibido, talvez amanhã seja obrigatório. A vida tem dessas coisas. Por outras palavras, não há valores morais definitivos. Reduzem a religião. Essa gente ainda tem deveres religiosos, poucos e exteriores. Missa de defuntos, casamentos, porque a sociedade ainda tem esses preconceitos, batizados, primeira comunhão, mas não se preocupa com a vida futura. Crê vagamente em Deus, não acredita no inferno, não vai à missa de preceito, nem aos sacramentos. Não sabe o que é o estado de graça em que todo cristão tem o grave dever de viver. Da religião conserva exterioridades sem conteúdo. Por isso,
Não aparecem preocupações religiosas na educação dos filhos. Não os manda ao catecismo. Não pede ensino religioso nas escolas. Escolhe os colégios religiosos porque são os que ainda dão melhor instrução. Ou os matricula em escolas heréticas, sob o pretexto, aliás ilusório, de ensinarem melhor o inglês. Hoje é essencial para uma boa colocação numa companhia americana. Não disse jamais aos filhos para que estão neste mundo. Fala em Deus e na religião algumas vezes, mas na verdade vive como se Deus não existisse. Mergulha nos bens da terra como se aqui tivesse de viver por toda a eternidade. Falta a visão do eterno. Por trás de tudo isso está o conceito naturalista da vida. Variadas que sejam as ramificações, o tronco é o mesmo, o naturalismo, que reduz toda a vida a este mundo. Suas raízes estão, por exemplo, no evolucionismo de Darwin, para quem o homem é simples animal evoluído. Importa cuidar do corpo e da saúde, fazendo dos prazeres sensíveis a suprema finalidade, procurando como sumo ideal as melhores condições de vida terrena. Ou no pragmatismo de W. James, para quem não há valores absolutos. É preciso viver a minuta dos tempos e lugares, dando eficiência aos atos sem maiores preocupações morais, procurando vencer na vida. Ou no positivismo de Comte, no cientificismo do pedante de Renan, ensinando que a ciência resolve os problemas humanos e que seus postulados superam os dogmas e os preceitos divinos, e dando, por isso mesmo, a supremacia aos estudos sobre os costumes, a formação intelectual, sobre a formação moral. O seu grande pedagogo é Spencer, o homem do relativo, da dependência do tempo e do lugar, da submissão à natureza, do primado do corpo sobre o espírito, do utilitarismo, o pedagogo do como. Afinal, se a realidade fosse esta, eles é que teriam razão. E já que pensam assim, é lógico que assim eduquem. Tão certo é que a educação corresponde ao conceito de vida que se tem em face da sociedade. Se nos colocarmos do outro ponto de vista, perguntando qual a situação do homem em face da sociedade, poderíamos recolher duas respostas errôneas e contraditórias. A. O homem é mero indivíduo, justaposto a outros indivíduos, sem laços de solidariedade, obrigado apenas a cuidar de si. Ou B. É um componente da massa, da qual depende, para a qual se orienta, na qual se dilui, sem outro destino, senão o que lhe der o Estado, a nação ou o partido. Examinemos essas duas respostas em face da educação. Os individualistas. Aí estão os gozadores da vida, os ricos cada vez mais ricos, fazendo os pobres cada vez mais pobres. Palavras do Pio XI. Vivendo à custa do suor alheio, explorando o mais que podem. Em que se baseiam os trustes dos mercados negros, as negociatas, o desrespeito ao dinheiro público, os subornos, as manobras autistas? E do outro lado, as graves injustas, as exigências crescentes de salários, as sabotagens, a violação dos contratos de trabalho, as infidelidades aos patrões, outros tantos males que atingem os trabalhadores. Do individualismo nasce o capitalismo com o seu cortejo de misérias. Funestas consequências. Noutro terreno, se o homem é senhor de si, sem laços obrigatórios com a comunidade, erige-se naturalmente em guia próprio, sem obrigação de obedecer a outras leis que não sejam as da natureza, e estas mesmas quando convierem, sem qualquer submissão ao Estado, a menos que seja para evitar aborrecimentos ou guardar conveniências, sem maiores compromissos, mesmo com os filhos, sem respeito aos valores morais, vivendo num anarquismo prático, mesmo que um resto de compreensão o obrigue a rejeitá-lo em teoria. Os que quiserem eufemizar tão feia realidade podem chamar de liberalismo ao que aí está. É a mesma coisa. No campo educacional. É de ver como a educação toma o rumo do egoísmo e do comodismo,
ensinando antes a busca do conforto que o cumprimento do dever, mais preocupada em fazer-se servir que em ajudar, orientando desde muito cedo para a exploração do próximo. Educa-se ensinando o pequenino a exigir da empregada que lhe dê na mão a roupa, os calçados e os livros, apanhe o objeto que caiu e lhe satisfaça os caprichos. Se os grãos-senhores se portam indiferentes à miséria do povo, que eles próprios construíram com suas manobras econômicas, os que ainda não podem fazer tanto, farão o que puderem, sem respeito ao máximo. No menino que se refestela no bonde, incomodando os vizinhos para estar à vontade, e na jovem que se conserva sentada, em frente à velhinha ou à senhora que vai em pé com uma criança ao braço, já estão os péssimos frutos deste individualismo que, para dar mais graves resultados, espera apenas o tempo e as oportunidades. Descaso. Neste conceito individualista da vida, vamos encontrar as raízes do abandono educacional dos filhos. A educação é trabalhosa. Evita-se o trabalho para se viver mais despreocupado, ou se entregam os filhos às empregadas e aos colégios. O deixar fazer de certa pedagogia nasce deste comodismo. Para que corrigir? Passa com a idade. Mais tarde a criança compreenderá. Para que castigar? Seriam tornar infelizes as crianças. Tanto mais quanto os mais eficazes castigos não são os que os pais aplicam, mas as consequências naturais dos atos, como diz Spencer. Por sua vez, os demais educadores adotam os mesmos princípios. Professores se esforçam menos, colégios se poupam a trabalhos e exigem maiores remunerações. Embora aqui os pais não aprovem os princípios do individualismo comodista que adotam para si. Poderíamos levar longe a análise. Bastem essas amostras de pequenos e grandes atos para vermos como, da simples atitude mal educada de um garoto no bonde, as maiores crises econômicas ou políticas, as causas estão num errado conceito da vida e, consequentemente, da educação. Os totalitários. Se o homem é apenas um número, componente impessoal da massa, sem outro destino que não o dela, mero indivíduo e não uma pessoa, simples parafuso da máquina estatal, gota d'água no oceano da coletividade, ou mesmo uma abstração, então é justo reduzi-la à coletividade, ao serviço da massa. Nesse caso, a coletividade é o centro e o fim de toda a vida humana, a grande e única realidade de que o homem é subsidiário. O mais que fazem todos os totalitários, fascistas, nazistas ou comunistas é conclusão lógica do seu conceito do homem e da vida. Se isso é verdade, então, o Estado pode dispor ao seu talante da vida dos cidadãos. É moral tudo o que interessa ao Estado. Devemos procurar o reino do Estado e não o reino de Deus. As atividades culturais, arte, ciência e literatura só têm razão de ser quando há serviço da nação, do Estado ou do partido. A coletividade pode obrigar o homem a trabalhar em determinada função a tantas horas por dia e em tais condições, sem direito à escolha ou mudança. Pedagogia totalitária. No campo pedagógico, são claras as consequências de tão errado conceito de vida. Vejamos algumas. É preciso formar o homem para servir à coletividade e não para um destino pessoal e eterno. As preocupações religiosas e morais não têm lugar na educação, como não o tem na vida. Sendo o homem formado para o reino deste mundo, orientemo-lo não para rumos espirituais, mas para a busca do bem-estar material, dando primazia, se não exclusividade, às preocupações econômicas e técnicas. Não são os pais quem devem educar os filhos, porque assim lhes darão a orientação que quiserem. É unicamente o Estado quem educa, para formar servidores seus incondicionais. É preciso afastar os filhos da influência dos pais, quebrando os laços domésticos e anulando o amor materno, elementos que podem perturbar o domínio absoluto do Estado. E importa encaminhar as crianças para as creches, os pequeninos para os jardins de infância, os maiorzinhos para os internatos e multiplicar os meios de afastar a convivência dos filhos com os pais. A escola oficial tem o direito de impor o regime e a orientação que entender,
por isso mesmo que os pais não têm direito sobre os filhos. E quando ainda não puder suprimir a escola particular, estabelece sobre ela uma verdadeira ditadura, manietando-a e dirigindo-a. Como os sentimentos de moralidade são o mais forte empecilho aos totalitários, importa ir desatando os laços das paixões, quebrando as barreiras entre os sexos e introduzindo a coeducação nas escolas, praticando esportes mistos em seminudez, promovendo de todo modo a dissolução da família e etc. Neste rastro, não encontramos apenas a Lenine e a Luna Sharks, mas homens como Kershsteiner e Dever, como tantos discípulos e seguidores entre nós, Durkheim e outros tidos por inofensivos e mesmo benéficos por suas ideias modernas e reformadoras. O verdadeiro conceito. Qual, então, o verdadeiro conceito do homem e da vida? Se queremos educar o homem, todo quanto é, devemos encará-lo na totalidade do seu ser. Só com um conceito total do homem é possível um conceito total da educação. Mais do que algures, aqui qualquer parcialismo leva a tremendas deformações. Erram os que veem no homem apenas o corpo, como certos naturalistas, ou a inteligência, de Descartes, ou a vontade de Schopenhauer, ou o trabalhador de Kerstensteiner, ou o técnico de Spengler, ou o cidadão de Fichte, ou um elemento da comunidade, como os coletivistas de toda espécie. Olhando-lhe apenas uma face, só é possível dar-lhe uma educação deformada, incompleta, que se desenvolve demasiado um aspecto do seu ser complexo, deixando na sombra, na atrofia, as outras faculdades. Uma concepção unilateral não pode produzir uma educação integral. Só abraçando o homem total é possível oferecer-lhe uma educação correspondente à realidade. O que é o homem? O homem é corpo e alma, sensibilidade, inteligência e vontade, pessoa irredutível, mas membro natural da sociedade na qual nasce, família, trabalha, profissão e vive, o Estado. Filho do tempo e destinado à eternidade pela alma imortal, senhor de seus atos pelo livre-arbítrio, mas súdito incondicional de Deus e submisso às justas leis da sociedade em que vive, com instintos que pedem satisfação e com exigências morais que o obrigam a se usar dos instintos dentro das normas que os precedem e transcendem, fraquezas e forças, egoísmo e generosidade, e tudo entrelaçado e uno de modo que o sensível, o intelectual e o volitivo se distinguem, mas não se separam. Antes se ligam e completam em maravilhosa unidade. No plano histórico, o homem foi criado por Deus, inocente e puro, mas caiu. Quando a mão divina o ergueu pela misericórdia da redenção, já não era o mesmo. A queda não apenas lhe arrebatara a graça santificante e os dons preternaturais, desequilibrara-o no próprio funcionamento natural. As paixões se desordenaram, inclinando-o para o mal. Turvou-se-lhe a inteligência, enfraqueceu-lhe a vontade, muitas vezes incapaz de praticar o bem. Mesmo reconduzido à graça, pesam-se-lhes as consequências da queda. Correspondendo à graça, pode, com algum esforço, manter o equilíbrio, vivendo no bem e na virtude. Tendo sido criado para o céu, vive desgostoso e insatisfeito na terra, de tal maneira inquieto que só descansa quando descansa em Deus. Dir-se-ia que sente uma misteriosa nostalgia da casa paterna, uma como saudade daquelas tardes em que o Senhor descia a passear com ele à fresca no paraíso. Na verdade, nunca pôde esquecer que Deus é seu primeiro princípio e seu último fim. Hierarquia dos valores. Com uma visão tão completa do homem, estamos em condição de lhe proporcionar uma educação integral. Encarando-o como é, podemos torná-lo como deve ser. Abrangemo-lo na multiplicidade de suas funções orgânicas e espirituais, no seu destino terrestre eterno, nas suas atividades individuais e sociais, mas guardamos uma perfeita hierarquia dos valores, a fim de assegurarmos um rumo certo à educação,
nem deformando o conjunto, nem perturbando a harmonia de suas finalidades. Nossa hierarquização começa por organizar essas finalidades. Tudo o que existe, existe em vista de um fim. Nas várias finalidades humanas, uma domina a todas, e é por isso mesmo o motivo primeiro e último da existência. Todos os fins, particulares e importantes que sejam, devem subordinar-se e servir a este último fim, cuja consecução há de ser a maior preocupação da vida, o seu verdadeiro ideal. Isso é de tal modo vital que a vida só tem sentido em vista deste fim. Perdido ele, tudo perdido. Ele alcançado, tudo feito. Embora possamos e devamos procurar atingir também outros fins que sempre serão secundários. Consequências pedagógicas. A salvação da alma domina e canaliza tudo. Fazemos a cultura física, mas achamos a inteligência melhor do que a força, o sábio superior ao animal perfeito. Fazemos a cultura intelectual, mas achamos o dever maior do que a ciência. O caráter vale mais do que o saber. Fazemos a cultura moral porque achamos que o homem só é homem quando sabe dominar os instintos e, senhor de si, age em função de suas finalidades morais. Mas preferimos o santo, o homem que, sem desprezar o corpo nem a inteligência, orienta tudo para a vida moral e a vida moral para Deus, vivendo no amor de Deus, que é a graça santificante. Entre a força, a ciência, o dever e a graça, temos uma preferência, que não é exclusão. Entre o atleta, o sábio, o homem de caráter e o santo, sabemos escolher. Mas, como na vida, o corpo, a inteligência, a vontade e a graça devem conviver no mesmo indivíduo, sem separações impossíveis, mas na unidade do mesmo ser. Para nós, o ideal é reunir a tríplice cultura humana, doirando-a com a graça divina. Não desconhecemos os diferentes valores da vida, apenas sabemos organizá-los para atingir os cimos. Temos um fim último, eterno, que por isto constitui toda a nossa felicidade e cuja perda é para nós a suprema desgraça. Nem por isso se desfazem os demais fins da vida. Pelo contrário, convergem e se orientam todos para ele. Este é o verdadeiro conceito do homem e da vida. É por ele e nele que temos de educar. Neste rumo caminharemos. Neste rumo faremos caminhar os que a providência divina confia aos nossos cuidados. Podemos resumir nossa orientação educacional nesta síntese magistral: cuidar do corpo para servir a alma, cuidar da inteligência para servir a vontade, cuidar da vontade para servir a Deus. Ou, nesta fórmula mais rápida e mais forte, tudo para a criança e a criança para Deus. Aqui temos um único rumo digno de uma verdadeira educação.